O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, manteve a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. No entanto, o ex-presidente está proibido de receber visitas pelo prazo de 30 dias. Moraes também barrou visitas com finalidade político-eleitoral até o término das eleições. De acordo com a decisão, só médicos e advogados poderão visitar Bolsonaro. No entanto, o único integrante da defesa que não poderá ter acesso ao ex-presidente é o filho, o ex-senador, aliás, ainda senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, que já estava proibido de ver o pai desde que divulgou uma carta escrita pelo líder da direita nas redes sociais. Hora de receber nosso time de analistas nessa manhã, começando pela Berenice Leite. Berenice, bom dia, seja bem-vinda. Boa segunda-feira para você, uma excelente semana. Obrigada, Daniel. Bom dia para você, para o professor Suano e, claro, um bom dia especial para a nossa audiência. Semana está só começando. Começando com essa negativa, mais uma vez, na verdade, da última sexta-feira, Moraes negando o pedido de Bolsonaro, inclusive para receber o Javier Milei, o presidente da Argentina. A gente vai entrar nesse assunto agora, mas, sobretudo, temos aí essa decisão em que Alexandre de Moraes permite que Bolsonaro permaneça na prisão domiciliar humanitária ou temporária, mas com novas restrições. Sua análise inicial, Berenice. Bom, Daniel, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes me faz concluir que ele praticamente transformou a casa de Jair Bolsonaro não só numa extensão do presídio, como também numa solitária agora, né? Impedido de ver qualquer pessoa, imagine até os filhos, né? E olha que a gente ainda nem está entrando no mérito de estarmos num período eleitoral, né? Os 3 filhos dele são pré-candidatos a cargos eletivos e o impede também, como o maior líder da direita, de participar da articulação política em um momento crucial. Talvez declarações lá no passado que o ex-presidente teria feito a respeito, por exemplo, da direita ter mais senadores compondo ali, senadores que votem pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, teria acabado prejudicando ele, né? Antecipando uma estratégia que hoje, certamente, os ministros do Supremo, que sabem que tem vários pedidos acumulados lá no Senado Federal, pedido de impeachment, né, façam com que eles hoje ajam de forma estratégica também, né, se antecipem, porque faz falta, claro, o líder da direita, o principal, aquele que carregou vários candidatos a governo, a prefeitos nas costas e que hoje não consegue mais articular politicamente, escolher os seus candidatos nos estados, enfim, isso acaba provocando uma verdadeira, né, ruptura entre muitos da própria direita. Então, nós temos aí, né, a decisão dos advogados, aliás, o que os advogados responderam e a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Os próximos 30 dias também são cruciais, né? Cada dia que passa, a gente sabe que a gente está caminhando para as eleições em outubro. E, para finalizar esse comentário, Daniel, eu não tive a oportunidade de falar sobre isso, mas a resposta dos advogados, né, um tanto quanto assim intrigante. A gente sabe que se ele assumisse, por exemplo, que aquela carta ele tinha ciência que seria divulgada para as redes sociais, assumir isso talvez correndo o risco de voltar para a 19ª, o 19º complexo ali da Papudinha. Porém, quando se endereça uma carta aos brasileiros, né, fica difícil de entender como o intuito dessa carta não seria direcionada a eles, né? Então, é algo muito complicado nesse momento e sabendo que é direito de Jair Bolsonaro, ainda que preso, enviar cartas, mas as medidas cautelares dele são totalmente fora do escopo de algo que um preso teria direito, né? Ele é tratado, na verdade, como um perseguido político, viu, Daniel? Bom, são 7h06 no horário de Brasília. Bom dia mais uma vez, professor Marcelo Suano. Nessa decisão, Suano, além de endurecer as restrições impostas ao Jair Bolsonaro, o ministro criticou uma alegação frequente dos aliados do ex-presidente que ele estaria sendo deixado incomunicável.
Vamos lá. Ao defender a legalidade das restrições temporárias impostas ao Bolsonaro, Moraes classificou como patética a alegação do também advogado de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, de que as medidas acarretariam na incomunicabilidade do ex-presidente. Eis aí o detalhe na decisão do ministro Alexandre de Moraes na última sexta-feira. É interessante, Daniel, inicialmente meus cumprimentos a você, a Berenice, a Guta, aos colegas de bancada, a todos que nos acompanham, o pessoal aqui da Oeste. Mas é interessante que dentro daquilo que está sendo apresentado, o Moraes trata o Bolsonaro, o Jair Messias Bolsonaro, como um criminoso real. Nós sabemos, ou temos a intuição, ou seguimos a linha de que ele não passa de um prisioneiro político. Ou seja, o Bolsonaro não é um criminoso, ele é um perseguido. Isso para nós é muito claro. Agora, ele responde dizendo que, mas é a alegação de que é deixar incomunicável. Sim, mão para incomunicável com determinadas pessoas com as quais ele possa, de repente, solicitar determinadas necessidades básicas, de alimentação, de remédio, o que quer que seja. Não é disso que se trata. Está deixando o Bolsonaro incomunicável por qual razão? Porque o Alexandre de Moraes tem um objetivo muito claro de interferir nas eleições. É isso que fica exposto para nós. Então, a incomunicabilidade do Jair Messias Bolsonaro visa exclusivamente interferir no processo eleitoral, porque sabe da liderança que ele representa e sabe o que significa a voz, um chamado, um pedido do Jair Messias Bolsonaro. Essa que é a grande realidade. Aí nós estamos vendo um conjunto de erros ou incapacidade de fazer planejamentos estratégicos. Eu, particularmente, jamais teria lido, com todo respeito ao senador Flávio Bolsonaro, se é apenas uma análise, eu jamais teria lido a carta agora. Eu deixaria para ler no período eleitoral. Por qual razão? Porque se o fizesse, poderia alegar aquilo que ocorreu no momento do Lula, em que o Lula leu. Aí o que se diz? Não, mas ele leu no período eleitoral, ele fez solicitações de votos no período eleitoral. É apenas uma comparação. Agora, tem que verificar qual é a estratégia que está por trás disso. E aí eu não tenho ainda elementos suficientes para verificar. Houve um erro crasso, houve um acerto, foi uma jogada de futuro, não há elementos suficientes. A única coisa que se pode identificar é, foi lida uma carta, sim, nessa carta havia a intenção de conclamar ao povo brasileiro que viesse ao trabalho. Eu não gosto de falar luta, que luta é coisa de esquerdista, que é coisa de vagabundo, tá? Não o caso do esquerdista ser todo vagabundo, mas grande parte dos vagabundos gostam de ir para a esquerda. Continuando, conclamar todos ao trabalho para fazer uma obra de reconstrução do país. É isso que me parece. E aí o Alexandre de Moraes está dizendo de uma maneira muito clara, eu quero interferir e não quero deixar que isso aconteça. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.